Ok, então boa noite a todos. Vamos dar início ao penúltimo webinar desse semestre de Caminhos Profissionais do Engenheiro de Produção formado na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje a nossa convidada é a engenheira de produção Sâmia Correia, que vai compartilhar conosco a sua experiência profissional internacional, tá? E eu vou deixar com ela todas as apresentações mais formais e mais detalhadas, mas antes de passar a palavra para a Sâmia, eu queria lembrar a todos os presentes que são alunos da Escola de Engenharia, que vão ser feitos em 3 momentos as chamadas, tá? E que vocês devem, de 3 chamadas, pelo menos 2 precisam ser, como se chama? Feitas para que as horas complementares sejam computadas, tá? Então, fiquem atentos ao chat, às informações que o Saulo vai ir passando, antes dos checkpoints, para que não percam as horas complementares. Então, vamos dar início, Sâmia. Seja muito bem-vinda de volta à Escola de Engenharia Mackenzie. Obrigada, ProRox. Obrigada a todos pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Faz já alguns anos que eu saí do Mackenzie, mas o Mackenzie nunca sai de você. Eu sempre tenho orgulho de falar que sou mackenzista, então, não somente de fazer parte da escola, da engenharia, mas também de tudo que aconteceu na minha vida através disso. Então, queria passar um pouco aqui para vocês, antes de tudo, boa tarde, mas eu vou contar um pouco da minha história. Espero que no final da apresentação, pelo menos vocês levem alguma mensagem, alguma coisa para a vida de cada um de vocês e que faça valer a pena aí todo esse tempo aí de vocês aqui comigo. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver minha janela? Sim? Me escutam bem? Tudo certo por aqui. Perfeito. Antes de tudo, se eu falar alguma palavra em espanhol, é porque eu já vivo aqui no Chile há 7 anos, então perdoa, porque às vezes é normal no dia a dia fazer essa confusão de línguas. Eu fiz uma agenda rápida, então a agenda começa com uma apresentação pessoal, depois por que escolhi engenharia de produção, algumas histórias para compartilhar de vida, de tudo que eu tenho até hoje, e uma conversa aberta que eu gostaria muito que vocês participassem também com perguntas, dúvidas, conversa em geral, que vocês acharem que vale a pena, ou mesmo que não, a gente está aqui aberto para discutir com vocês, tá bom? Então, primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Sâmia Goimil Correia. Hoje eu trabalho na empresa Sam Towat, mais para frente eu vou mostrar um pouco do que é a empresa, mas eu tenho 35 anos e já tenho com um cargo de gerente de processos comerciais aqui na Sam Towat. Falando um pouco de mim, eu sou casada com um brasileiro também, conheci ele aqui no Chile, então foi destino mesmo a gente se encontrar. E ainda não tenho filhos, mas tenho um filho cachorro, que é praticamente igual, dá o mesmo trabalho, a mesma preocupação, só talvez um pouquinho mais de trabalho, que sempre é uma criança, não vai chegar a um tempo de adulto, que vai na faculdade e esquece a família, né, que normalmente acontece. Então, sempre vai ser uma criança fazendo parte da família. E meu cachorro chama Beer, é um bulldog inglês, a coisa mais linda do mundo. Então, eu estou passando aí um pouco para vocês uma parte mais pessoal da minha vida. Bom, por parte de estudos, eu fiz engenharia de produção de 2005 a 2011, eu me formei em 2011. Posterior a isso, eu fiz uma pós-graduação na USP, de gestão de processos e serviços, também na escola de engenharia. E, por último, aqui no Chile, eu fiz uma especialização de liderança, de desenvolvimento de pessoas e equipe aqui na PUC do Chile, que é também uma faculdade que tem aí no Brasil e alguns países na Latinoamérica, então foi muito bom e acho que é super importante esse crescimento e não ficar estagnado em um curso, sempre renovando, sempre aprendendo, mesmo não sendo a mesma direção, né, de engenharia e tal. Por exemplo, essa minha especialização foi muito mais pela área de humanas, então não tanto a área de engenharia. Então, acho
que vale muito a pena, dependendo, obviamente, do que cada um gosta, aí buscar novos conhecimentos, novos estudos que vai agregar, não somente na área profissional, não, na parte pessoal também é super válido. Pelo lado profissional, eu comecei meus estágios em duas empresas, uma que chama Iron Mountain, que é uma empresa multinacional. Esse foi um estágio super curto, de 5 meses, porque eu parei em engenharia de produção no Mackenzie por 1 ano para viajar, para aprender inglês fora. Eu fui para a Austrália. E depois, quando voltei, eu entrei como estagiária na Gafisa, que também é uma empresa de construção civil aí bem grande no Brasil. Na Gafisa, aqui é importante, que eu acho bem interessante, não somente ver o nome da empresa. Hoje em dia tem muitas startups que chegam e, com alguma ideia inovadora, crescem muito. Hoje em dia, acho que não importa tanto o nome da empresa, mas sim o que realmente, a área que você aplica, que você trabalha e que tem a ver com você. Mas o que eu queria destacar, principalmente fazendo referência à engenharia de produção, se vocês podem ver, todas as empresas que eu trabalhei, não trabalhei em nenhuma área parecida. Então, comecei como estagiária na área financeira, depois eu fui para uma área de projetos, que chama Vivere Brasil, uma empresa relacionada a crédito hipotecário na época, e entrei nessa área de projetos. Depois eu passei para a área de estratégica, mais área estratégica na Latam Brasil, que é uma aerolinha aí no Brasil. E com essa empresa que eu trabalhava na Latam, eu tive a oportunidade de vir aqui para o Chile, quando fizeram a fusão de TAM com LAM. Não sei se vocês lembram, mas antigamente era uma empresa chilena e outra empresa brasileira, e com a fusão virou Latam. E com essa oportunidade eu vim trabalhar numa área operacional aqui do Chile, então totalmente distinto do meu passado, na minha história profissional. E agora, desde o ano passado, de julho do ano passado, eu aceitei esse totalmente desafio de liderar uma área super importante e estratégica também, mas um pouco diferente do que eu trabalhava na Latam, que é referente a processos. Isso vai muito de mão com a pós-graduação que eu tive e meu background de ter essa base de processo, estandarização. Então, vim para liderar a área de estandarização de SunToad. Então, o foco aqui, principalmente, o que eu quero mostrar é que vocês escolheram, ou vocês estão seguindo uma área que não é específica financeira, não é específica para banco, não é específica para indústria, fábricas. Vocês realmente, eu acho que é uma das poucas áreas, um dos poucos cursos hoje em dia, porque nunca sabe o futuro, né? Essa parte de inovação está vindo com força, mas hoje em dia abrange, vocês podem trabalhar em diversas áreas, independente de ser focado em produção, engenharia de produção. Então, como base, minha experiência foi essa, trabalhar diversas áreas, ter um equilíbrio bastante importante, porque muitas vezes você vê um profissional que é especialista em alguma coisa. Então, eu poderia ter seguido na área financeira e estar trabalhando num banco, ser gerente de alguma área de banco, mas minha vida não levou a isso, levou a um desafio muito grande de aprender diversas áreas. Eu acho que hoje eu sou uma profissional muito mais completa por ter essa base, eu toda essa experiência em diversas áreas. Então, hoje, nas reuniões que eu participo, que vão, obviamente, áreas que eu já trabalhei no passado, querendo ou não, você está muito mais preparado se você é um especialista de alguma área. Então, esse é meu ponto de vista, obviamente. Mas o que eu quero que vocês levem daqui é isso. Não é que vocês estão bloqueados a trabalhar numa área. Abre a cabeça, vê o que vocês gostam e busquem realmente empresas que tenham essas áreas que vocês querem trabalhar. E, por último, não menos importante, mas meus interesses principais é viajar. Gosto muito de viajar. Se eu pudesse, estaria viajando todo o tempo, conhecendo culturas, experimentando restaurantes, comidas e tudo. Eu acho que viajar te agrega muito, não somente na experiência de ter contato com outras pessoas, conhecer outros lugares, mas também de você ver que outros países são diferentes politicamente, economicamente. Então, acho super válido e um dinheiro muito bem gastado em viagem.
Outra coisa que eu faço desde quando eu cheguei no Chile é taekwondo. Não desde quando eu cheguei, faz uns 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia. Eu comecei, acho super interessante, além de fazer um exercício físico e ter pelo menos seu corpo em movimento. Taekwondo ou qualquer luta, qualquer arte marcial te leva a focar, né? Você tem um objetivo, você passar os cinturões. Então, acho que também é válido nesse sentido, não somente em exercitar o corpo e tal, mas também no foco e controle da mente, de ter objetivos futuros e tudo isso. E também, como a pandemia nos ensinou muito, antes eu gostava, mas não era assim tão viciada, em séries e filmes também, que são muito válidos no dia a dia de hoje, para passar o tempo, como, pelo menos aqui no Chile e no Brasil não foi tão impactante, mas a gente ficou mais de 10 meses fechados em casa, assim, não podia sair para fazer nada, tinha que pedir uma autorização para a polícia, para ir no supermercado, em farmácia, só coisas essenciais mesmo. Então, foi aí que a paixão por séries e filmes foi aumentada. Tá bom? Então, aqui passamos para por que eu escolhi engenharia de produção e no Mackenzie, obviamente. Primeiro, antes de tudo, é muito difícil você tomar essa decisão. Eu lembro que, tudo bem que faz anos já, mas eu lembro que antes de tomar a decisão que área ou que curso eu iria fazer, eu já tinha uma habilidade incrível com números. Então, no colegial, na escola, eu era sempre melhor e gostava, não precisava estudar nessa área de números, de lógica e tal. Então, esse foi o passo inicial, para onde eu vou. Depois, a engenharia de produção, depois de muitos estudos, que eu sabia que eu queria engenharia, a engenharia de produção foi principalmente o que me levou a dar um clique adicional nesse curso, foi a oportunidade de trabalhar em distintos mercados, como eu mencionei a princípio, você não está focado na construção civil, você não está focado em química, indústria química. Então, achei que ia abrir muitas portas no futuro, muito mais facilidade e mais portas que eu poderia estar escolhendo um leque maior de escolha. E pelo Mackenzie em si, o que eu, além de estar em São Paulo, né, que eu não gostaria de mudar de cidade naquela época, mas o diferencial do Mackenzie era que desde o primeiro semestre, ou é ainda, né, aí vocês me corrigem, Rox, se eu estou errada ou não, como está a situação de hoje, mas é que desde o começo já tinha uma aula específica de engenharia de produção. Antes, normalmente, todas as engenharias eram 2 anos, qualquer engenharia tinha os mesmos cursos e depois que se especializava em alguma área, não? Então, o que eu achei interessante na época e continuo achando é que desde o primeiro semestre tem aulas enfocadas para produção. Tá? E, bom, o que eu mencionei antes é São Paulo, amo essa cidade, mesmo com trânsito, tudo, então nunca pensei em mudar por estudo. Então, Mackenzie estava tudo que eu precisava em um lugar só. Então, foi aí que eu escolhi engenharia de produção no Mackenzie. Aqui é um pouco do que eu acho relevante, tá? Não queria aprofundizar tanto no que eu faço hoje, mas o que eu acho importante para qualquer pessoa e para ter um futuro interessante e válido na área profissional e pessoal. Então, fazer graduação, acho que já passou a época de ser necessário ou não. Acho que é uma base super importante para qualquer profissional ter um curso e finalizado. Não é o diploma que vale, sim a aprendizagem de todos os anos que tem, a bagagem que vem com todos os professores, com todas as classes, com todas as matérias. Pode ser uma chata, outra não, mas você vai valer a pena de qualquer jeito. Idiomas, bom, a gente sabe que hoje o mundo inteiro está flexibilizando e facilitando essa parte de idiomas, mas quando você chega já a um cargo na sua área profissional, você vai precisar, querendo ou não, pelo menos um inglês, um espanhol, então acho super importante também começar desde
não pequeno, mas quando tiver oportunidade, se for desde pequeno, melhor ainda, porque as crianças têm mais memória, a cabeça anda mais rápido, mas acho importante e, bom, acho que o futuro vai ser um chip que você põe ou alguma coisa no ouvido que as pessoas vão criar para você fazer a tradução, mas que não sempre vai ser importante e vai ser válido para a área profissional e para o pessoal também, porque quando você vai viajar, se você não souber o idioma ou alguma coisa do idioma local, fica difícil a comunicação. Pensando em estudos também, especialização, acho bem interessante, mas também depende muito da vida que você tem, do cargo que você está e do objetivo que você quer para o seu futuro. Digo isso porque muita gente faz um MBA, termina a faculdade, já começa o MBA, mas você não tem nem bagagem, não tem nem experiência no trabalho para isso, para aplicar o que você vai aprender aí. Tá? Então, só para vocês como planejarem bem ou terem na cabeça, estudar qual faculdade você vai fazer, qual curso você vai fazer, não sair correndo, atropelando as coisas para uma especialização. Acho que você tem que linkar muito com o que você faz no dia a dia e o curso que você vai querer para poder aplicar no seu trabalho, tá bom? E um curso técnico também vai com a mesma mensagem, se é algo que você precisa no dia a dia, obviamente um curso técnico é bem mais específico, mas se você está numa empresa e talvez muitas vezes a empresa que facilita os cursos técnicos para os funcionários, então ajuda muito. Acho que a mensagem é planejamento, ver o que vai linkar com o que você faz hoje, o que você busca para o futuro, e também não perder a chance. Se é um curso de empresa, o que eu vejo muito hoje no dia a dia é que tem cursos que são obrigatórios e cursos técnicos que você pode fazer como você pode elegir, se você quer ou não. E muita gente não faz por tempo, por compromisso, e às vezes perde uma chance muito importante de ter um conhecimento de grátis, porque a empresa está entregando essa facilidade para vocês e as pessoas não fazem, tá? Por parte de estudos também, acho que olhando um pouco mais para frente, ou não tanto no futuro, né, que hoje em dia é tão muito rápido, mas acho que tecnologia e inovação vai ser um boom daqui para frente. Bom, a gente viu ontem mesmo o Tesla comprou o Twitter, então as coisas vão andando tão rápido que eu acho que a parte do conhecimento e você está atualizado com tudo que está acontecendo é super importante. Eu não gostava muito desse tema, mas acho que com o dia a dia e com as evoluções que teve nos últimos tempos, você se vê obrigado a entrar nesse mundo também. Outra coisa que eu acho super importante, mesmo para a gente que muito mais lógico, muito mais parte matemático de comprovar, é desenvolver pessoas. Eu lembro que no Mackenzie tinha uma parte de ética, cidadania, filosofia que ia muito para essa área humanas, mas eu acho que hoje em dia também, por todo o impacto que tem e todos esses temas externos de pandemia, de Covid, de futuras coisas que a gente não sabe que vai passar depois, né? É muito importante você desenvolver pessoas, de ter as pessoas perto de você ter abertura para falar com elas do que for necessário e vice-versa, né? Essa parte de trocar mesmo ideias, informações, sugestões. Não é porque você é engenheiro que você é fechado em planilha, você é lógico, você também tem que ir para esse lado de pessoas, que é muito importante hoje em dia. E conhecer culturas diferentes. Hoje em dia, a informação está tão rápida que quando você menos espera, você pode estar falando com alguém na China, com alguém na Arábia Saudita. Então, você tem que estar aberto para isso. Eu acho que a mensagem aqui também é não se feche ou não tenha medo de diferentes idiomas, culturas ou qualquer outra coisa referente a alguma barreira que você tenha. Deixa acontecer e aí ver o que vai acontecer e ver como adequar melhor a situação, mas não se feche, não se comprima, não coloque uma barreira nesses casos, porque não só profissionalmente, pessoalmente também, você pode perder grandes oportunidades com isso. E por último, não menos importante, por parte de estudos ou geral, né, em temas gerais,
a parte de sustentabilidade. Eu acho que muitas empresas estão enfocadas a isso, a meio ambiente. Então, o mundo vai gerar isso, a gente sabe o impacto do clima que está hoje em dia no mundo inteiro, e ações devem ser feitas para ontem. Então, acho que também uma parte que tem que ser estudada, e não só projetos, eu acho que tem que colocar a mão na massa, mesmo que seja coisas pequenas do dia a dia, reciclagem, não jogar coisa no chão, lixo no chão. Acho que pequenas ações também fazem parte de todo esse projeto de sustentabilidade de melhorar o mundo do que está hoje. Tá bom? Então, por trabalho, eu já passei por grandes partes da minha história, como comentei, mas acho super importante essa sequência que a gente tem de cargos, né? Primeiro estágio você vai conhecendo um pouco da dinâmica de uma empresa, de pessoas, de ter responsabilidades. Depois um trainee, que você vira mais, você tem mais conhecimento de cada área da empresa, você consegue conhecer muitas áreas, ou praticamente todas as áreas da empresa, e depois escolher uma área que você gostaria de trabalhar. Então, isso que é interessante, você seguir essa sequência e também ter espaço para aprender, porque você não entra no mercado de trabalho já sabendo tudo. Então, isso é legal ter essa sequência, porque você vai tendo oportunidades e crescimento na vida profissional. E o que eu acho que também é super importante é vocês buscarem empresa com valores comuns, igual a que vocês têm. Então, normalmente, se você entra num site de uma empresa, vai ter valores, missão, visão, ética. Então, acho legal também vocês também conhecerem um pouco da empresa e ver se tem familiaridade com o que você busca. Porque uma coisa é você, estou loucamente para começar a trabalhar, e depois de 6 meses você vê que a empresa não retribui ou as suas expectativas não são alcançadas, porque realmente os valores não batem, ou você esperava muito mais. Então, acho que é importante, super válido, estudar antes de entrar numa empresa. Estuda sobre elas, lê, se possível, fale com alguém da empresa, entre no LinkedIn, pessoas da empresa, chat mesmo, manda algumas mensagens, porque isso vai ser muito positivo para você e também vai mostrar interesse para as pessoas da empresa que você quer conhecer mais antes de estar trabalhando lá. E, por último, que eu acho importante também, de qualquer profissional, é ter um perfil diversificado, não obviamente, especialista é muito bom para determinadas áreas, mas se você tiver um perfil diversificado, com estudos, com experiências, viagens, isso vale muito no dia a dia de hoje. Aberto a mudanças, então hoje sabemos que qualquer empresa, depois do Covid ainda mais, a parte de mudança está no dia a dia. Você tem que ser flexível, você tem que se adequar ao que vem e não ser fechado. Então, acho que também é super importante um profissional ser aberto à mudança. E curiosidade, porque quem fica quietinho no seu lugar vai pensar, ele está cômodo, ou ela está cômoda, está satisfeito, mas uma pessoa curiosa te leva mais além. Então, acho que fazer perguntas, não importa se a pergunta seja tonta, se seja super inteligente, mas acho que a curiosidade, o ato de ser curioso e perguntar, te leva muito para frente. Então, antes de passar a oportunidade, eu queria mostrar um vídeo, que é um pouco da empresa que eu trabalho hoje. Deixa eu voltar, desculpa. Esse vídeo, principalmente, não é para promover a empresa, não, mas é para vocês verem que um engenheiro de produção pode realmente trabalhar em qualquer ramo. A Sam Towed é uma empresa de rebocadores, então trabalha na indústria marítima, e aí vocês vão ver um pouco do vídeo do que é feito. Então, normalmente o engenheiro de produção, vou trabalhar em banco, vou trabalhar numa indústria, numa fábrica, mas realmente pode trabalhar em qualquer lugar. Então, aí vocês me falam se está tudo certo com o vídeo. Demora um pouquinho porque é meio pesado. Conseguem ouvir? Rogs.
Bom, é uma indústria totalmente diferente do que eu trabalhei antes. Não sei se vocês entenderam qual que é o trabalho, o serviço que a gente presta, mas é a atenção de navios grandes que chegam nos portos, então eles totalmente têm um volume de carga enorme, um peso gigantesco, e qualquer impacto que tenha isso na estrutura do porto é drástico, não vai destruir o porto inteiro. Então, o serviço de um rebocador é facilitar essa locomoção dentro dos portos, ajudar o piloto, o comandante do navio, que vem de uma dimensão gigante do oceano, a entrar num portinho super pequeno, bem delimitado, né, com as áreas específicas que tem para estacionar. Então, o rebocador, a função dele é fazer vamos dizer, estacionar os navios grandes nas áreas portuárias. Então, é realmente uma indústria totalmente distinta. Foi um desafio enorme para mim sair de indústrias diferentes que eu tinha no passado e vir para essa. Então, acho que é interessante ter essa mente aberta e saber que o mundo está aí e vale a pena estudar e ver se realmente tem os valores que vocês buscam, tem as áreas que vocês gostariam de trabalhar e de cabeça, porque as experiências é que contam. Então, isso seria a minha principal mensagem para vocês. E, por último, as oportunidades que vão aparecendo no dia a dia, na vida, acho que tem que estar aí de olho nelas, não perder essas chances de palestras na faculdade, palestras que você pode se inscrever gratuitamente online. Os professores, hoje em dia, ou até antigamente, faziam muito, às vezes você nem pensa, mas os professores têm tanto conhecimento que podem te passar, então aproveitar que vocês estão no dia a dia com eles, aproveitar tudo isso que vocês têm para poder trocar informação, trocar experiência, os cursos, viagens, como comentei. Morar fora do país é uma experiência incrível, você vai não somente viajar turista, você vai conhecer, você vai sentir a vida do local, então acho super válido. E, bom, o dia a dia de projetos também, participar de projetos, atividades extras, como comentei, a parte de sustentabilidade, de meio ambiente, hoje em dia também fazem a diferença. Acredito que as entrevistas, hoje em dia entre pessoas de RH que fazem as entrevistas, com certeza vão fazer essa pergunta se você já fez algum projeto no seu bairro, na sua comunidade, referente ao meio ambiente, qualquer coisa assim, acho que também vai ser um diferencial, não somente que vai passar no emprego ou não, mas para a sua vida. Acho que é muito importante. E por um resumo geral que eu acho que é necessário para um bom profissional é ser humilde, humildade. Acho que você sempre tem que ser sincero e aceitar as suas, não restrições, mas você tem que ser humilde e falar, não sei, ou vou buscar informação, ou também aceitar a mensagem de outras pessoas, os comentários das outras pessoas, não ser muito contra, não bater de frente. Acho que isso é importante. A adaptabilidade, hoje em dia, acho que é uma das principais funções, com o mercado como está, empresas buscam isso, então, ser flexível, ser fácil de aceitar mudanças é super importante. Criatividade, entregar diferentes alternativas, não ser fechado. Todo mundo fala, você tem que pensar fora da caixa. Mas acho que é mais de criatividade, ver outros cenários possíveis para a mesma situação. Não tanto pensar fora da caixa, mas buscar alternativas para algum problema, para algum projeto. Fazer mais de uma vez a pergunta por quê, então, diagrama de Chikawa, isso já há muitos anos atrás, fala de sempre buscar a causa raiz do problema, do que aconteceu. Então, hoje em dia, um exemplo simples, em caso de acidentes na empresa, tem que ir até a causa raiz para tentar limitar e mitigar acontecer o mesmo acidente futuramente. Isso pode ser para qualquer coisa, não para acidentes, mas para o dia a dia pessoal,
para qualquer coisa, acho que fazer a pergunta por quê, até você não conseguir fazer mais, acho que te leva também a pensar em outras alternativas. Priorizar as entregas, hoje em dia, a demanda de coisas é tão grande, de atividades, de tarefas, então, você que está no mercado ou que está na vida também, priorizar. Priorizar, hoje eu tenho que ir no médico, então vou deixar esse trabalho pendente para tarde, por exemplo. Acho que priorizar tanto a vida pessoal como a vida profissional é super importante. E também vai mostrar compromisso, digo na área profissional, né, no trabalho, que você já está priorizando algumas coisas, então você já sabe identificar o que é mais importante ou não. Planejamento também vai de mão com essa priorização e estar aberto para processos manuais. A gente pensa que hoje a gente está em 2022 e tudo é uma maravilha, tudo é rápido, Excel faz todas as funções possíveis, mas sempre vai ter um processo manual, sempre vai ter algo chato, que às vezes desse processo manual você consegue melhorar e fazer algo mais automatizado. Então, esteja aberto. Se você for para aprender alguma coisa, faça o processo manual. Acho super válido. Tem gente que se bloqueia também para não fazer nada manual, porque hoje em dia é super inovação, mas às vezes acontece. Então, tem que estar também disposto a fazer coisas manuais, não no dia a dia, mas que vão acontecer em qualquer vida. E por último, aqui eu não vou ler tudo, mas acho que depois vai ficar gravado o vídeo, mas a Rox deve passar a apresentação para vocês, mas histórias de sucesso e que às vezes você nem percebe, como por exemplo, o Facebook comprou as empresas de WhatsApp e Instagram. E o Grab, que antes não era nada conhecido, incorporou o Uber no Sudeste Asiático, e o Uber agora está em muitos países. Aqui no Chile não é legalizado, mas está também aqui. Ou, por exemplo, Lamborghini, que foi fundada com o resultado de uma pessoa que queria vingança do Enzo Ferrari. Então, não subestime ninguém, idade não é um número, sempre pensar nos riscos, aceitar as mudanças. Então, isso é mais uma mensagem geral que eu queria dar para vocês, mais histórias importantes e que também pode ser o futuro de cada um, uma descoberta, um novo projeto, uma nova empresa, quem sabe do futuro, né? Então, é isso. Eu quero agradecer novamente a oportunidade. Agora, deixo aberto para dúvidas, sugestões, o que vocês gostarem de perguntar aqui. Eu vou agradecer a apresentação e falar primeiro que nada que esse último slide é muito significativo. Esses exemplos que você colocou ali, tá? Que são exemplos que às vezes puxamos em sala de aula quando falamos de inovação e desenvolvimento do produto, mas a origem de cada produto, de cada processo, ela não vem exatamente da lógica que a gente pode encontrar no dia a dia, e sim de assumir riscos, né? E de situações, às vezes, desapercebidas ou inéditas, ou que simplesmente se apresentam sem que a gente... E se não estamos prestando atenção, a gente perde o bonde, né? Então, obrigada, Sâmia. Estamos abertos agora a perguntas. Eu gostaria que, por favor, façam as perguntas ali no chat, no QA, não? Que fica mais fácil, tá? A ideia é mesmo discutir algumas questões aqui. Eu queria levantar, eu tenho uma pergunta primeiro para fazer, mas antes disso eu queria fechar uma ideia que a Sâmia levantou, tá? É a questão de aversão que às vezes temos a realizar ou a processar informações e procurar soluções utilizando aqueles recursos naturais, orgânicos, biológicos que Deus nos deu, que são a nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade psicomotora, etc., etc., né? Então, a gente sempre temos aquela tendência a visar o resultado e não o processo para chegar ao resultado. Então, então queremos que esse resultado chegue o mais rápido possível. E temos aquela impressão de que usando apenas tecnologia, pois aquilo vai resultar, ou seja, vai acontecer mais rápido ainda.
Sendo que, quando a gente consegue, com os recursos mais comuns, entender o problema, a solução se acelera automaticamente. Que ela não depende de tecnologia, e sim da nossa capacidade de estar dispostos e de fazer. Então, se a gente agora tem alguma explosão solar ou qualquer coisa que de alguma forma inabilite toda a tecnologia que utilizamos, será que vamos voltar à idade das cavernas, à idade das trevas, ou será que vamos ser capazes de usar tudo o que já aprendimos a usar, mas que de alguma forma parece que estamos esquecendo que esse potencial nosso de fazer as coisas manualmente, entender a essência das coisas, tá? Eu passo para, inclusive, melhor aproveitar a capacidade que a tecnologia pode nos oferecer, tá? Então, é algo talvez muito mais arraigado nas novas gerações, porque não vamos negar que a maioria de nossos alunos hoje nasceu e já com o celular na mão ou com a palavra aplicativo no vocabulário, certo? E isso, de qualquer forma, transforma, isso, de qualquer forma, faz com que as coisas que não sejam desse tipo pareçam antigas demais. Já as nossas gerações, o antigo envelhecia mais lentamente. Hoje, o antigo pode ser o que fiz ontem, certo? Envelhece muito rápido. Então, agora eu tenho uma pergunta, Sâmia, que eu queria que você diga. Como você chegou no Chile? Qual foi essa trajetória para chegar no Chile? Bom, eu estava no Brasil trabalhando na Latam Brasil, na área estratégica, como comentei, e a empresa, depois da fusão entre LAN e TAM, LAN é chilena, era uma empresa chilena e TAM uma empresa brasileira, após a fusão e inclusão das áreas, né, começar a entender um pouco das áreas de cada empresa, estandarizar tudo, eles viram que a melhor decisão de ter a matriz da Latam seria aqui em Santiago, no Chile. Então, com isso, trouxeram muitos funcionários da Latam Brasil aqui para o Chile, e a parte somente operacional, aeroportos, RH dos aeroportos, ficou no Brasil, e o resto veio para cá. E eu vim nessa oportunidade que me deram e estou aqui desde então. Como comentei, mudei de empresa no passado, tomando esse desafio um pouco da área comercial e continuo aqui, com o mundo aberto, se possível mudar de novo daqui a uns anos. Ó, tem duas perguntas interessantes aqui. A Carol Matos está perguntando se você já sabia espanhol. Um pequeno treinamento você tinha do Roxanês de minhas aulas, né? Tô Com brincando. certeza. Tá. Mas ela está perguntando se quando você já chegou em Chile, já dominava a língua, tá? E a Manuela está perguntando se você diria que variar nos estágios é importante, sendo até uma forma de achar onde você prefere trabalhar. Eu acho que são duas perguntas muito Muito válidas, importantes. tá? Tá bom. A primeira pergunta, bom, de espanhol, eu tive na escola, mas não sei se hoje em dia mudou. O idioma na parte de escola, de ensino médio, colegial, era muito básico na minha época. Nossa, a velha falando, né? Mas tudo bem. Era muito básico, então sabia olá, que tal, coisas assim, bem básicas. E quando eu entrei no Latam, meu chefe era argentino. Então, também foi uma oportunidade ou um crescimento pessoal para mim, foi ter esse chefe argentino e já contribuir para o meu aprendizado na língua. Mas não digo que isso foi um facilitador da vinda para cá. Obviamente, foi a parte da escolha da empresa de ter a matriz aqui em Santiago e trazer um monte de brasileiro, mas acho que se eu tivesse que buscar um emprego em algum outro país de língua hispana, acho que seria um facilitador já ter pelo menos o básico do espanhol. E o espanhol é muito próximo, aí a Rox pode me xingar, né? Mas eu acho que é muito próximo do português. Quem sabe português entende muito bem espanhol. O inverso é difícil por causa do sotaque, da acentuação, que eu acho mais difícil para eles entenderem. Mas a gente, se escutar um espanhol devagar, pausado, eu acho que é muito mais fácil entender. Então, você vai aprendendo com mais facilidade, já que é uma língua do latim, né, que vem do latim. Então, eu acho que a gente tem mais facilidade.
E a segunda pergunta, que era referente a estágio, eu acho que depende do seu momento de vida. Se você já estiver finalizando a faculdade, acho que você já tem que escolher um estágio em uma área que você goste. Mas se tiver essa oportunidade de começar o estágio antes, com 2, 3 anos antes, já ter essa oportunidade de buscar empresas que você goste, que agregue valor, e ter essa opção de mudar, ou mesmo numa mesma empresa, você entra, você fala, eu estou fazendo esse estágio, mas eu tenho essas duas áreas na minha cabeça que eu gostaria de conhecer e ver para onde eu gostaria de caminhar meu lado profissional. Então, não somente trocar de empresa, mas também, se você tiver várias áreas que você gosta e tal, aproveitar. E mesmo se não estiver trabalhando na área, às vezes sentar com uma pessoa da área que você está com dúvida ou que você gostaria de conhecer melhor o que faz, os processos, ou as áreas que também são envolvidas com essa área. Eu acho que senta com uma pessoa que se não tivesse tempo de trocar de empresa, trocar de área, vai conhecendo na empresa que você estiver trabalhando, atuando, senta do lado da pessoa, marca uma reunião, fala que você quer conhecer, que também vai agregar muito ponto para você, essa parte de curiosidade que eu comentei antes. Ok, então vou pegar a deixa, tá? Já que você, acho que é a nossa terceira palestrante atuando em um país de fala hispana. Então, a partir da minha experiência, mas não a partir da minha experiência em si, a partir disso que você comentou sobre a língua, tá? Uma dica que eu posso passar para todos, né? Quando a gente domina a língua materna muito bem, que significa você consegue ler, escrever, interpretar de forma correta, você tem essa formação, e todos nós, de alguma forma, temos, uma segunda língua próxima se torna muito fácil. E eu falo que é um desperdício gastar dinheiro pagando aulas de espanhol, porque eu acho completamente possível, e isso já é uma experiência pessoal também, tá? Mas tenho visto outros, aprender a escutar, tá? Aprender a escutar e deixar a imaginação um pouquinho solta, porque todas as palavras em uma língua estão presentes na outra, poucas trocam seus significados na hora da escrita. Uma letra é trocada por outra, a acentuação se inverte, coisas do tipo. Mas, na verdade, aprender a escutar faz toda a diferença. Aprender a escutar sem a intenção de ser perfeito, apenas de compreender. E isso vai acontecendo de forma natural. Se ainda pegam livros de histórias infantis e os leem em voz alta, funciona que é uma beleza. Até porque a fonética em espanhol é muito mais simples do que em português. Para mim é extremamente difícil pronunciar alguns sons, porém todos os sons em português existem no espanhol e de forma mais simplificada, né? E ter aquela flexibilidade de que V pode ser pronunciado como B, tá? E que não fazemos muita diferença entre S, SS, C cedilha, Z e coisas do tipo. Então, é mais uma questão de estar disposto a escutar, ouvir música, ler em voz alta, ajuda infinitamente. E a imaginação. Na tua língua há uma palavra que tem um significado semelhante, só deixar que ela venha no cérebro que você descobre o que estão falando contigo. Essas são minhas dicas, tá? Mas esse é o método de minha experiência de vida, não necessariamente válido para todos, mas acredito que ajude um pouquinho. Tá, E vamos acho ver que se tem outra falar pergunta. devagar também, que hoje em qualquer lugar, país que você vai, já tem uma forma de linguagem mais reduzida, cortada, gírias. E também se vê quando você estiver falando com outra pessoa, ou escutando alguma coisa, ou tentando passar alguma mensagem, falar devagar, pausado, com as palavras completas, não cortada no meio. Então, isso acho que vale também para qualquer língua que você vai aprender ou qualquer pessoa que você vai falar que não fale a sua língua materna. Exato. Tá? Então, por aí fica a dica. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação, gente? Eu vou aproveitar aqui, talvez a última pergunta. Sâmia, você trabalha, então, com desenvolvimento de equipes de excelência, né? E Sim. tem áreas, assim, super diversificadas dentro da tua empresa, que vão desde, quer dizer, segurança,
equipamentos de TI em diversas áreas. Qual o atributo comum que talvez você pudesse dizer, olha, em primeiro lugar é isso, assim, no processo de treinamento de uma equipe ou de uma pessoa que você acha relevante e que pode colaborar aqui, isso é uma dica importante aqui para o time que está assistindo você nesse momento. Perfeito. Bom, acho que a principal, onde tem que iniciar qualquer desenvolvimento de pessoas na comunicação, passar uma mensagem clara, ter um objetivo, direcionar tudo que você faz no dia a dia para esse objetivo. Então, colocar metas, ter uma comunicação clara e não metas surreais. Eu acho que hoje em dia as metas são muito mais práticas e muito mais reais do que o passado. Antigamente era metas daqui, não sei, 10 anos, quero ser a melhor empresa do mundo em tal ramo. Não, hoje as metas são mais reais para o próximo mês, para o semestre, para o final do ano, porque já sabem, pela experiência, que metas a futuro é muito mais difícil chegar, não que seja impossível, mas se você delimitar, definir metas menores, mais práticas, mais solucionáveis, num tempo mais reduzido, a curto prazo, é muito mais eficiente no futuro para chegar a uma meta mais de visão, né? De uma visão da empresa, de uma visão profissional. Então, no dia a dia, vale muito mais se esforçar, ter objetivos pequenos, mas que quando você vê no final, o objetivo pequeno, vai ser um resultado gigante que você vai olhar para trás e vai ver realmente que valeu muito a pena. Muito obrigado. Excelente. De nada. Está sem som, Rox. Mais Agora alguma sim. coisa? Vamos lá, vamos aproveitar. Não, eu sei que muita gente pode ter dúvidas na cabeça, mas não quer perguntar, ou acha que não é uma pergunta boa, né, para se fazer. Então, eu deixo meus contatos aqui, e-mail, LinkedIn, para quem precisar também ajuda de emprego ou de consulta mesmo profissional. Eu deixo meus contatos aqui, porque precisar, pode ser de verdade, estou aqui aberta a ajudar quem quiser. Muito obrigada, Sâmia. Então, a gente Excelente, vai obrigado. a finalizar por aqui. Eu quero primeiro, antes do que nada, claro, mais uma vez te agradecer por topar Imagina. esse desafio. Eu sei que você Muito foi uma feliz. das primeiras, estávamos planejando isso desde o semestre passado. Coincidiu com que esse semestre todos os nossos palestrantes são engenheiras de produção, tá? E nós estamos praticamente fechando os 20 anos da engenharia de produção. Então, tem sido esse semestre uma experiência bem bonita, porque você é a terceira a passar, mas não é a menos importante, é tão importante quanto. Então, não tem problema. Uma diversidade de experiências, uma diversidade de representantes de momentos diferentes do curso, e há um sinônimo em todas as falas, e em como a formação em engenharia de produção deixou todos vocês aptos para atuarem nas mais diversas áreas, tá? Para enfrentar desafios que normalmente se enfrentam quando você está preparado em determinada área, mas nós temos uma oferta de formação que, na verdade, prepara nossos alunos para o mercado de trabalho em qualquer desafio, em qualquer área. Então, você faz uma constatação disso, e eu fico extremamente feliz pela tua trajetória, fico extremamente feliz porque você tenha estado aqui hoje conosco, e espero que a gente se encontre de novo. Tá? Com certeza, pode vir visitar. Tem uma casinha aqui que cabe está um monte de gente. Pode vir, Rox, de verdade, de coração. Mais imediatos. De coração. Então, mais uma vez, obrigado, professor Agostinho. Muito obrigado. Por estar ali me apoiando, ao Saulo e aos alunos que participaram. Espero que tenham aproveitado e que sirva a experiência de alguma forma para melhor encaminhar as dúvidas de vocês. Então, um abraço, boa noite. Boa noite, gente. Agradeço uma vez mais, muito, muito feliz. Que precisar, estou aqui, de coração aberto. Um café com a gente aqui no Mackenzie. Pode deixar, não, com certeza.
Pode Ok. deixar. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.